Bom dia, pessoal. Eu sou o Manuel, junto com o Bernardo. Vou apresentar um pouco do trabalho de gerente de projetos no mês de agosto, dentro do Terra Lab. Primeiro, apresentar um pouco das equipes, desenvolvimento, gestão de pessoas que foi feita, a estrutura do Gira do Lab e dar um repasse geral no final. Recentemente teve mais trainees e a gente realocou bastante gente dentro do laboratório. Algumas equipes tinham pessoas trabalhando mais de uma equipe, a gente removeu, deixou menos equipes, colocamos os trainees das equipes e o lugar estava faltando ou que estava com alguém sobrecarregado às vezes. E aí inserimos todo mundo na rotina do lab, com deles, e acesso a informações e tudo mais. Segundo a estrutura geral do Gira, como fica, a gente tem um Gira, a gente tem um ambiente com todos os projetos, e dentro dele a gente tem, de cada projeto, nós vamos ter nossos boards. Aí os boards atualmente são com dois boards, um para gerência de projetos, que ele fica aí sprint backlog e faz emissão de relatório no final, e o SGM, que é onde fica os squads. Aí todos os squads e gerências colocam as atividades e usam no Gira com os boards e o Kanban, e no final o backlog tira dashboard para a gente, que facilita bastante a gestão de projetos. Galera, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura dentro dos boards, né? Então, vamos olhar ali ó, boards. Então, a gente tem o sistema de codificação em massa e o board da gerência de projeto. Essas são as boards atuais aí do nosso projeto Terra Lab. Bom, elas funcionam de maneira separadas, mas compartilham alguns recursos, que é o que eu vou explicar agora também, junto com algumas das funcionalidades. No SGM, então, a gente tem lá o recurso de backlog. Ele é o recurso que permite a implementação do nosso documento de backlog. Uma vez que a gente implementa esse documento, a gente tem acesso ao controle dele através do Kanban Board. Então, é lá que nossos POs e gerentes fazem o controle de backlog. Também, uma vez que ele é implementado, ele é permitida a visualização temporal dele através do roadmap, assim como vários recursos de relatórios gráficos são disponibilizados na seção de dashboard. Uma vez que o backlog é implementado no SGM, ele também vai ser refletido lá na nossa gerência de projetos. Então, o nosso recurso de backlog da gerência de projetos é o Sprint Backlog, que é disponibilizado através da implementação dele lá no SGM. O Active Sprints ele funciona como uma visão de Scrum, semelhante ao Kanban Board, só para o controle da gerência de projetos. E por fim, a gente tem o Reports, onde em principal tem o Burn Down Chart, que é a relação entre issues criadas num sprint e a baixa delas como Done, né? E alguns outros que a gente ainda não utiliza, mas em breve pode estar utilizando também. Agora eu vou falar um pouquinho mais de dentro da estrutura detalhada de um funcionamento da board da SGM, né, que é a board comum a todo mundo no lab, e como que acontece o reflexo dela lá na gerência de projetos. Então, vamos lá. De novo, né, na nossa funcionalidade de backlog, a gente implementa o nosso documento. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da criação de versões, que é uma das funcionalidades que ele disponibiliza para a gente. Uma vez que a gente cria essas versões, a gente pode criar serviços e dentro desses serviços a gente cria histórias e tarefas e essas histórias e tarefas podem conter subtarefas. Uma vez que isso tudo está implementado, a gente tem a visualização temporal lá no nosso roadmap. E a gente tem o recurso de labels, que uma vez que a gente tem os nossos serviços, histórias e tarefas, a gente categoriza eles através de labels e isso permite que a gente utilize os filtros rápidos, permitindo uma visualização melhor nas dashboards e também um controle melhor no wishboard do Kanban board. Uma outra funcionalidade semelhante a label é a funcionalidade de sprint, que uma vez que a gente cria os nossos serviços, as suas histórias e tarefas e subtarefas, a gente categoriza em qual sprint esses componentes pertencem, assim como a gente categoriza os labels. Uma vez que a gente faz isso, isso é refletido lá na gerência de projeto e a sua issue aparece para a gente poder fazer a visão de produto. Uma vez que os POs e gerentes cumpram esses entregáveis lá no Ishboard, isso também vai ser refletido no Sprint Backlog. E é assim que vai ser na manipulação desses dois diretórios atualmente no laboratório. Aqui eu quero mostrar um pouco os repasses gerais, né? Agora começar com
sempre reunindo com os POs gerentes no início do mês para poder planejar e ver como ficaria e colocar todo o backlog dentro do Jira. E no final também, só para fechar o planejamento. Então é isso, muito obrigado. Se alguma dúvida, comentário, é só falar. Obrigado, galera. Boa noite aí todo mundo.